Violência nunca surge do nada. Ela é construída e, por isso, ela pode ser interrompida. Feminicídio não começa no último ato. Ele começa quando a mulher deixa de se sentir segura para ser quem é. Começa quando o controle é chamado de cuidado, quando o medo é chamado de amor, quando o silêncio vira sobrevivência. E a sociedade, muitas vezes, só reage quando já é tarde demais. Hoje a conversa não é para chocar, é para acordar. Seja bem-vindo ao CoffeeCast 4.0. Nós queremos convidar vocês para curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais, seguir as nossas redes sociais também, o Instagram e o YouTube. Deixem seus comentários aqui, convidem outras pessoas para assistirem esse episódio. Esse episódio hoje será sobre feminicídio, um tema muito atual, né, que nós temos acompanhado muitas notícias, infelizmente, a esse respeito. E trouxemos aqui hoje como um assunto para colocarmos em pauta, para falarmos com você hoje nesse episódio do podcast. Bom, não gostaríamos, imagino, né, que todas nós não gostaríamos de estar falando desse assunto aqui, mas diante de tudo que tem acontecido na sociedade, e nós sendo mulheres e sentindo essa dor, compartilhando essa dor, né, porque somos todas mulheres, a gente não poderia deixar de trazer para o CoffeeCast. Cada dia, notícias mais aterrorizantes, mais assustadoras, e a gente vê hoje o feminicídio como um problema mesmo público, né? Porque eu imagino que a gente chegou num momento que providências precisam ser tomadas como uma política pública de segurança urgente, porque nós estamos sendo mortas por quem devia nos amar. Né? E a gente, nos últimos episódios, falando de relacionamento saudável, desse relacionamento leve, né? Desse poder ser você, e dentro de um relacionamento que termina num feminicídio, é totalmente contrário, é o extremo de um vínculo tóxico. E aí, lógico, tem muitas camadas, a gente pode falar de várias delas aqui, mas não podemos deixar de falar também dessa urgência, porque a gente precisa ser protegida. E é um problema das mulheres, é um problema dos homens, é um problema dos governos, que a gente não pode mais protelar. Tem que ser urgente. Você trouxe aí que, né, quem deveria nos amar, eu acho que mais do que isso, é quem deveria nos respeitar. Proteger, respeitar. É o mínimo. O respeito, o limite, a gente falou tanto de limite, e penso que quando você traz o coletivo, o público, é muito mais do que uma necessidade de autoconhecimento, da gente ter os nossos limites claros, da gente se posicionar, tá muito acima disso. E enquanto sociedade, a gente precisa parar de falar que é problema de marido e mulher, é um problema social. E todo mundo precisa aceitar que é um problema social que precisa ser resolvido. Precisa de providências. Sim, se a gente tem, a gente para pensar, se a gente tem a tipificação penal de homicídio, por que então de feminicídio? Se atenderia a ambos os gêneros, né? E aí a gente, infelizmente, a construção social e o que veio acontecendo no decorrer do tempo, começou a se perceber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, estavam e estão sendo mortas, apanham, são torturadas, em diversos aspectos da sociedade, e isso é importante a gente dizer também, classes sociais, perdão, é importante a gente dizer que isso não acontece só nas classes mais baixas, apesar de ser predominantemente, né, por diversas razões, mas viu-se então a necessidade de olhar mais para esse público, né, a Lei Maria da Penha veio aí para isso, que todo mundo conhece, né, o que aconteceu com ela em relação ao relacionamento com o marido, ela acabou numa cadeira de rodas, né, e isso aí, houve esse despertar, né, para isso que acontecia. A gente sabe muito o quanto as redes sociais têm servido, a internet em si, tem servido para dar foco aos problemas que já existem há muitos anos, Sim. Né, e então, hoje todo mundo sabe o que significa, pode não entender a tipificação penal, qual é a pena especificamente, mas se você falar em Lei Maria da Penha, todo mundo entende o que é. Então,
essa foi uma forma de trazer, assim como se a gente falar sobre beber e dirigir não ser ideal, e com a publicação, a divulgação disso, as coisas tornaram-se mais conscientes, mas a gente ainda percebe que, apesar de ter havido essa tipificação penal, começar a ter havido muitas mortes de mulheres por serem mulheres, ainda acontece muito. Parece que a sociedade, ela, principalmente aqui no Brasil, nós somos um dos países em que mais há morte de mulheres. Se não me engano, o 5º. Eu não sei onde ele está no ranking 5º nesse no momento, mundo. eu sei que ele é o 7º mais perigoso do mundo, mas em relação às mulheres eu realmente não tinha noção do ranking, certamente, mas isso tem acontecido demais. E a gente tem percebido que isso é uma questão estrutural do porquê efetivamente, não trazendo a culpa para a vítima, meninas, mas porque efetivamente as mulheres têm se mantido neste lugar e não têm conseguido sair com a segurança que elas precisam dessa posição. A gente falou de narcisismo aqui e a gente sabe que muitas das vezes isso acontece também com parceiros narcisistas. Sim. E justamente por eles serem assim, eles agem dessa forma, não sempre, claro, não tô aqui atrelando e correlacionando que todo narcisista é um agressor físico, mas ele é um agressor psicológico. Sim. E que a gente e que também está resguardado, né? Quanto E à há de questão... se dizer que sempre vai começar no psicológico. Exatamente. emocional. Sim. Não começa na agressão física. Sim, e às vezes a mulher, ela acaba entendendo que aquilo não vai evoluir, que é só uma agressão verbal, que ele só me xingou, ou muitas vezes ele só me empurrou, ou isso não... E as coisas vão escalando, e elas vão escalando, e é absurdo que às vezes a gente ouve casos de mulheres que não falam por vergonha, não denunciam por vergonha. Eu conheço casos pessoais de mulheres que não denunciam porque o cara tem um cargo importante, e aquilo vai destruir com o cargo dele, com a posição que ele tem, que ele pode perder o cargo. Olha que Enquanto ponto que ela chega. pode Enquanto passar ela- por tudo isso. Imagine. E aí a pessoa pega o status de que aquela pessoa que tá do lado dela é Melhor do que ela, né? Assim, no sentido de e valor ocupa aqui. um cargo de relevância. Vou dar um exemplo aqui, mas um cargo de juiz, um cargo de delegado, um cargo de policial, enfim. Mas se eu falar, ele vai... Caráter não tem classe social. Ou Pensa. a falta dele. Né? Sim. E aí, por que que... E aí a gente eu sempre vou ser a defensora da infância em tudo. Esse é um foco que eu tenho não à toa, não só pelas minhas próprias vivências, mas pela minha transição. E em que momento cada mulher que apanha é uma criança ferida? Sim. A gente não pode olhar para essa mulher e não saber e não ver nessa mulher uma criança. Quem é essa criança que está aceitando apanhar? Será que a criança que está aceitando apanhar não foi a mesma que apanhou a vida inteira? E que foi uma criança que viu isso como um ato de amor? Porque muitas vezes o que um pai e uma mãe dizem para a criança eu te bato porque eu te amo. Porque eu quero o seu bem. É pro seu bem, é porque eu te amo. E aí essa criança cresce normalizando a agressão física. Sim. Por quê? E aí, quando a gente vê uma mulher na vida adulta apanhando, a gente acha um absurdo. Diz, como assim que essa mulher tá apanhando? Ela Como tá que ela aceitando aceita isso? Como que ela aceita? Mas na época que ela era criança e ela apanhava, ou era espancada, ou qualquer coisa, todo mundo batia palma, porque tem que educar mesmo. Se você não educar, o mundo vai fazer não sei o quê. Se você não bate, a polícia bate. Mas aí o namorado bate, o marido bate, porque ela aprendeu que apanhar é a forma de amor que as pessoas que amam ela têm. E aí, como fica isso? No futuro. E aí a gente vem naquela base. Por que aquela mulher tá aceitando aquilo? E às vezes a gente tá de fora sem entender, mas ela tá aceitando por quê? É porque essa é a forma de amor que ela aprendeu. Infelizmente. Infelizmente. Ou se ela é agredida verbalmente, também. Ela normalizou dentro de casa a gritaria, o desrespeito, a forma ríspida de falar. Ela não viu muitas vezes naquele pai uma postura adequada em relação à mãe. E aí ela foi normalizando tudo isso. Infelizmente, o final é caótico. E muitas vezes, infelizmente, a morte. E não dá para desvincular da infância, da Não dá. adolescência, né? Eu vou trazer até um exemplo aqui, que talvez fuja um pouco, mas que explica esse fato. Eu era diretora de uma escola e nós fizemos uma pesquisa com os estudantes sobre os pilares da educação.
E um deles é aprender a conviver. E aí, a gente tinha uma turma que era muito complicada, na questão da convivência, muito indisciplinada, sempre muitas brigas, se xingavam. E o resultado da pesquisa deu, 80%, ótima convivência. E aí a gente tentou buscar explicações, e a explicação que a gente encontrou foi justamente essa. Normalizou essa forma de tratamento, aquilo é normal, aquilo vem de casa. Sim. É normal falar Normalizou o gritando, é caos. normal xingar o outro, é normal desrespeitar. Então, eles estão crescendo com essa ideia. Começa em casa, começa na infância. E é exatamente a forma como aprendeu. Então, vai ser normal apanhar do marido. Eu apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe. Sempre que eu errava, eu apanhava. Então, eu estou errando aqui também. Às vezes Por isso ocorre meu muito marido também de me ver o batendo. próprio pai agredir a mãe. Também. Então, acaba vendo... E o homem que vira um agressor, às vezes vê o pai batendo na mãe e acha que aquilo é normal. E aí, quando a gente vê dados, né? 2025 não saiu ainda, mas 2024, 4 mulheres por dia. Você multiplica isso por 365 dias. E tá ficando cada Esses vez são mais os casos cruel. de morte. É. E as tentativas? Que são muitas. Que são maiores. E pior, mais de 90% é dentro de casa. Sim. Sim. E aí, às vezes, o homem que bate na mulher porque viu o pai bater na mãe, ou se não viu o pai bater na mãe, ele internalizou que a forma de correção é apanhando, ele vai bater naquela mulher para corrigir. Então, eu vou te acertar para que, já que é batendo que a gente resolve, então eu vou bater em você para ver ela se aquilo que tá obedeça. me incomodando vai ser resolvido ou não. E aí vai entrar na Porque questão essa é da a forma. criação de filhos. Muito. Como estamos criando os nossos filhos? Pode ser que esse filho Como que a quebre o padrão. sociedade está criando Uhum. as suas crianças? Sim. E entra naquela repetição de padrão que a gente fala sempre. E aí, a gente... em que momento essa criança vai quebrar esse padrão? Porque aquele adulto é uma criança que tá ali dentro. Ela vai conseguir quebrar esse padrão? A troco de muita terapia? Ou ela não vai conseguir quebrar? Vai chegar nesse extremo. Exatamente. De matar alguém ou de morrer por alguém devido a esses padrões. Sim, Ou sim. ser morta por alguém, né? E a possibilidade é muito maior de não quebrar. Sim. É muito maior de não quebrar. E aí, às vezes, você vê que são gotas de problemas que geram uma morte efetiva. Sim. São as mínimas atitudes do dia a dia. Uhum. No último caso que nós ouvimos aqui no Brasil, que foi muito famoso, inclusive, de uma situação deplorável de uma menina que tomou muitos socos em um elevador. Houve mais de uma situação dessa, de muitos socos e tal. Mas ela disse que naquele dia em que ela apanhou daquela forma, era o 3º celular dela que ele tinha quebrado. O 3º celular quebrado. O que te faz ver Esperar chegar a esse ponto. no 3º celular? Por que no primeiro você já não tomou uma atitude, uma decisão? E que não começou no nela- celular, certamente. Claro. Para chegar no celular, Não, com houveram certeza não. outras É situações. aquilo, o problema Vai cresce só se quando não é visto agravando. de pequeno, né? E Exatamente. a gente entende que tem todo um histórico, toda uma cultura, Uhum. e como tudo que é relativizado passa a ser aceito. Uhum. E Né? aí ela mencionou essa questão E aí? do celular, que foi o 3º. Ela mencionou a questão da utilização dele de drogas. Então, Por que ela permaneceu Por quê? ali? nesse lugar? Por que no lugar de uma pessoa que usa entorpecente? Por que no lugar de uma pessoa que quebra o seu celular mais de uma vez? Né? Aquela pessoa tinha ali uma boa aparência. Era uma pessoa... o rapaz acho que era um personal trainer ou algo do tipo. E aí a gente entra naquela questão da aparência. Mas ele é bonitinho, né? Ele tem um abdômen trincado. A casca, né? Ele por é fora. o desejo das meninas da academia. E me parece que recebeu milhares de cartas na prisão de mulheres Deus. querendo ficar com ele. É desesperador, isso eu não Então, sabia. gente, o que a gente espera de uma sociedade que pensa dessa forma, que aceita esse tipo de coisa, que relativiza? Uhum. O que se espera? O que É de triste, fato... é lamentável, Sim, sabe? aham. É absurdo. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível, isso deve ser fake. Sim. Mas não era fake. Tem umas coisas que a gente vê que a gente não acredita, né? Fala, não é possível. Não era Eu não tô fake. vendo isso, não. O que de fato foi ensinado a essa mulher para que ela valorize a aparência? O que foi ensinado a essa mulher para que ela valorize o status social, em detrimento da própria vida, da própria integridade física e emocional?
E de fato tem tudo a ver com isso. O que está entronizado nela? Nós não estamos aqui querendo única e exclusivamente dizer que também, mas não só que não pode, mas a mulher precisa olhar para si e entender qual foi o caminho que eu fiz para chegar até aqui, para não conseguir sair disso. E não dá para desvincular, tanto da criação que ela teve na infância, a forma como ela introduziu esse jeito de ser amada. Sim. E dessa desconexão consigo mesma e de um emocional totalmente fragilizado. Porque jamais a gente vai... Não é e nunca vai ser responsabilidade ou culpa da vítima. Mas é também uma pessoa que está emocionalmente precisando de ajuda. E sabe o que eu vejo? Porque ela só se mantém nesse lugar por causa disso. Eu vejo muito que existe dependência emocional. Que às vezes a mulher, ela tem medo de ficar sozinha. Mas se eu terminar com ele, eu vou ficar sozinha? O que vai ser de mim? Porque assim, a gente sabe, eu e a Rose, a gente tá solteira, a gente sabe que realmente não tá fácil você construir um relacionamento nos dias de hoje. Então, às vezes, a mulher, por carência, por medo de ficar sozinha, acaba se sujeitando a essa situação. Mas até quando? Aconteceu também, a Dai citou sobre esse caso que aconteceu recentemente dos socos no elevador. Tem até um outro caso que me espantou muito mais, que foi o caso do rapaz que atropelou e arrastou a mulher por não sei quantos metros ou quilômetro. Gente, aquilo é assustador. É de uma crueldade absurda. Mas ele tá num país perfeito, né? Ele tá num país perfeito. País onde o criminoso tem benefícios fora do comum. Quanto tempo esse rapaz vai ficar na prisão efetivamente? Quanto tempo? E quantos casos que nós vemos hoje em dia? Às vezes uma mulher, ela vai, faz um boletim de ocorrência, ela consegue uma medida protetiva, e isso não é suficiente. Não é suficiente. Isso não é suficiente. De que maneira esses homens estão sendo criados? Ela volta, né? Muitas vezes ela própria retira. Também. Se ela sobreviver, né? Seja por ameaça, seja por causa desse emocional, porque tá dominada emocionalmente. Volta pra ele. Dominada por essa pessoa. Por diversos motivos. Infelizmente, é muito triste você ver uma mulher retirando qualquer tipo de... que efetivamente aconteceu. A gente não tá falando aqui de comunicação de falso crime, mas a gente vê uma mulher retirando uma denúncia e dizendo, não foi isso que aconteceu, ou não, eu quero retirar, é complicado, porque muitas vezes ela realmente volta, ela retira porque volta para aquele lugar, né? Então, assim, uma mulher reconhecer, conseguir entender o que realmente passa do normal, fazer um boletim de ocorrência, procurar um apoio profissional, procurar um advogado para poder apoiar nisso. Muitas vezes a mulher está casada e a gente sabe que há uma agressão, para onde essa mulher vai? Há abrigos que abrigam essas mulheres e seus filhos para que ela não fique desassistida. É importante também elas saberem que existe uma rede de apoio, uma rede de proteção. Estatal, para disponibilizando todo esse apoio, né? É claro que às vezes esse apoio não vai ser suficiente, mas ele é um primeiro passo para que ela consiga sair disso, né? Ou desse marido ser retirado por ordem judicial do lar. Porque uma vez que isso acontece, há sim medidas para que ele seja retirado do lar, além da questão relativa à medida protetiva. Então, assim, as mulheres precisam entender que hoje ainda falta muito, mas já muito se caminhou para poder apoiar nisso, né? Então, não ter medo, reconhecer que efetivamente, enquanto elas permanecerem nesse padrão e nesse ciclo, elas não vão conseguir sair. E apesar de você olhar para aquela situação e falar, eu não vou sair disso, a grande verdade é que se você não tenta, você não sai. E é pra qualquer coisa na vida. Sim. Se a gente acha que a gente não vai sair dali, se a gente não tentar, a gente não vai sair mesmo. E vamos continuar nesse limbo e as coisas não acontecem. E a pessoa se predispõe e se coloca naquela situação e até que realmente não haja o que fazer. E talvez, infelizmente, sair disso no caixão, no cemitério e onde realmente não tem mais o que fazer. Né? E assim, a gente vê também muitos casos de mulheres que insistem na relação, não denunciam porque não quer fazer o filho sofrer. Não, como que eu vou criar os meus filhos sozinha? Então, elas pensam nas crianças, mas elas
estão esquecendo que a criança está sofrendo também de ver o pai agredir a E mãe. ela vai levar aquilo pra vida. Ela vai levar aquilo E para a talvez vida, até ela se está tornar um sofrendo. agressor ou uma E vítima no futuro. quantos Porque vai casos- normalizar. Quantos casos a gente já viu desse agressor assassinar a mãe na frente da criança, gente? Sim. Então, se você se preocupa com seu filho, E casos em que mata a denuncia, criança, sai né? dessa relação, Porque já cuida do seu tivemos também. filho, só você, entende? Porque manter essa relação só por causa dos filhos vai piorar a situação. Não, Você tá fazendo motivo seu filho nenhum, sofrer mais né? ainda. Sabemos, Se essa é a justificativa, né? Não justifica. sabemos faz que sentido. existem realidades distintas, possibilidades também, né? Mas a ideia é trazer um alerta, uma expansão dessa consciência, uma luz para esse caminho, como a gente está dizendo aqui sobre essa possibilidade de rede, de apoio. Isso existe. Então, é esse lugar de se perguntar: estou vivendo no medo, tem amor aqui? Se tem medo, não tem amor? É pelos meus filhos? E será que isso faz algum sentido? Trazer uma possibilidade de um questionamento, de entender mesmo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu estou passando o que eu estou passando, faz sentido, né? É interessante que foi feita uma pesquisa, né? Com filhos de pais separados, ou até filhos de pais que não haviam se separado, mas que passaram por essas tribulações no casamento que atingiram diretamente os filhos. E o que eles disseram é que eles preferiam que os pais estivessem separados Sim. do Na que maioria naquele das vezes. contexto. E aí, você fica pensando nos filhos, mas não é nem isso que eles preferiam. Porque naquele contexto caótico, o que eles queriam era só paz. Porque a grande verdade é que se você não consegue equilibrar o seu relacionamento, você não consegue passar para o seu filho, que é uma criança, a segurança emocional que ele precisa. Então, a criança está insegura a todo tempo e você ali achando que está beneficiando ela em alguma coisa. E não há benefício nenhum. O que efetivamente falta? A coragem de encarar e dizer que não é pelos filhos? A coragem de encarar e dizer assim, eu tô aqui porque eu gosto, porque eu espero mudança. Porque jogar pro filho às vezes é a primeira coisa que vem na cabeça, mas será que é digno? Será que é digno mesmo a gente olhar e dizer assim, é pelos filhos que eu sou espancada, que eu sou, que o meu companheiro grita, xinga, me desrespeita na frente do meu filho? Será que é por essa criança mesmo que eu estou me mantendo ali? Ou será que é pelo medo de não conseguir me sustentar? Ou será que é pelo medo de eu não conseguir uma profissão, me estabelecer em uma profissão porque eu sou mãe, ou de 1, ou de 2, ou de 3? Com medo Então, de ficar sozinha. vamos olhar com medo de ficar sozinha? Será que não seria um momento de olhar para o que realmente é o problema, para efetivamente conseguir resolver o problema? Porque se você E maquia... às vezes existe o medo de denunciar e ser morta, mas é onde acaba sendo morta. É interessante que eu conheço um caso que nós estamos falando de feminicídio, né? Mulheres. Mas, no caso, ela é a provedora, ela que trabalha fora, o pai fica em casa. Um filho de 14 e um de 10 anos, que apanha dela e justifica a permanência dentro de casa pelos filhos. Um homem que deveria estar protegendo, ele tá ensinando o que para esses filhos? Ele apanha da mulher. Apanha da mulher. E os filhos têm 14 e 10 anos. E ele não consegue sair. E aí isso acaba... Os filhos, a gente está falando exatamente sobre isso. Não podem ser justificativa. Meu Deus. Flavinha, é interessante essa situação que você trouxe aqui para nós, né? E a gente precisa trazer o lugar do homem em tudo isso que acontece, né? A gente tem visto... a gente tem trazido como mulheres... essa postura, esse olhar para essa mulher, mas e qual é o lugar do homem em tudo isso que está acontecendo? Em que momento os homens também, de alguma forma, e entre si, eles têm colaborado para que isso ocorra, né? A gente comentou no outro episódio sobre a sua responsabilidade como mãe de meninos, né? De qual é o lugar desses meninos nessa sociedade, o cuidado que eles precisam ter, a postura que eles precisam ter, o carinho e o respeito com a mulher que é sim o sexo mais frágil. Aceitem ou não, somos sim o sexo mais frágil. Independente de qualquer coisa, né? As mulheres mortas são filhas, são esposas. Na maioria das vezes é o próprio marido, né? Mas independente disso, são esposas, são filhas, são mães dos filhos, são Sim. irmãs, são Sim. tias.
Sim, e nós como mulheres, e aí se a gente traz essa preocupação conosco mesmas, né, em relação a tudo isso que acontece, será que estamos nos preocupando com a educação dessas crianças? Desses meninos, que geralmente são, que no caso aqui, são os agressores dessas mulheres? Será que a gente tem normalizado coisas no dia a dia que façam com que nossos filhos, meninos, desenvolvam esse tipo de comportamento no futuro? Temos normalizado que os meninos, filhos, vejam que nós apanhamos em casa? Temos normalizado quando aquele menino xinga uma menina na rua e que a gente não chama e fala assim... Quando "Não bate assim." na escola. Quando bate na Porque escola. eu já ouvi casos. De meninos? Meninos que batem nas meninas. Exatamente. E a mãe, mas ela provocou. A Que mãe coisa. do menino. Normalizando. Que Normaliza, coisa. Ou gente. xinga, faz bullying, né? E tá Sim. tudo bem. E colocam de fato... É claro que ninguém tem que apanhar, né? Se a gente fala de Não, isso escola, justifica. nem o menino, nem a A gente menina. tá Isso é um falando de fato. crianças de 3, 4 anos. Sim, mas e aí que chamar e falar assim, ela muito merece ser grave. cuidada, ela é um ser humano lógico, mas ela é uma menina, e demonstrar essa delicadeza da mulher, né, no tratar. Você é um menino, você tem mais força. Se você bater nela, ela não tem força pra bater em você, né? Então, assim, ela não tem a mesma força que você pra poder revidar muitas vezes. Ou até mesmo Então, se defender. qual é o seu lugar ali, né? Então, assim, é claro que precisamos chamar muito os homens dentro dos lares, né? Como essa postura masculina de proteção, de direção, e sim, o lugar deles como pais, mas nós também como mulheres, chamarmos para nós a responsabilidade, porque nós geramos esses meninos que vão no futuro fazer o quê? Vão agir como? O que temos feito, né? Para poder aí, colaborar com isso. Tá, eu acho importante a gente trazer aqui a importância dos homens hoje. Apoiarem as mulheres nessa luta. Os homens bons. Desses últimos casos, eu tenho visto um movimento dos homens fazendo vídeos, até alguns famosos, né, se colocando nessa luta. Só que não dá para ser um ou outro. Os homens precisam se colocar nessa luta de verdade. Se responsabilizar Se responsabilizarem, que é porque deles, sim, né? os homens são responsáveis também. À medida de que, é lá, deixa isso lá, eu não sou assim. Não. Como eu disse no começo, é um problema social que envolve os homens. E assim como quando uma mulher apanha, todas nós nos afetamos, os homens têm que sentir isso também. Que quando um agride, eles também precisam se sentir, não, a gente tá errando. Essa revolta tem que atingir Tem que eles tomar também. para si essa responsabilidade, porque estão matando as filhas, estão matando as irmãs, as esposas. Então, deixa eu trazer esse exemplo, né, que eu coloquei aqui. E de certa forma não, certamente tem todo um histórico, tem uma construção, um passado, mas a gente trazendo para esse silêncio, para essa aceitação, e a gente está falando de crianças e da educação delas, ele aceitar isso também, e tem lá o motivo dele, ou usando os filhos como justificativa, ou não dando conta de sair, o que ele está ensinando para esses meninos? Claro. Então, não tem uma proteção efetiva que deveria ser o papel Tá dele. tudo fora do lugar. Tá e tudo fora do lugar. Tudo distorcido. Uhum. A gente está falando de um caso provavelmente não isolado, deve acontecer muito. Uhum. Claro que o nosso foco aqui são as mulheres, mas essa distorção também diz de uma mulher violência. doente, não deixa É de violência. ser violência. E Obviamente. nesse caso de Extrema. quando o homem é agredido pela mulher, eu acredito que a denúncia ela é cada vez menor também, né? Porque como que um homem vai admitir para a sociedade que ele está sendo agredido pela sua esposa, pela sua companheira, ele sendo homem, né? E em contrapartida, se você trouxe essa questão aí do homem ter essa vergonha, né? Em contrapartida, e aqui só trazendo como um parêntese, infelizmente, temos tido muitas comunicações falsas de crime por mulheres. Então, é claro que a gente precisa falar sobre efetivamente fazer, denunciar, mas também a gente tem tido um índice Isso absurdo. prejudica a o próprio verdade de quem movimento. realmente precisa de ajuda. Claro, claro. Porque às vezes você tá, a polícia, né, enfim, a rede de proteção tá lá protegendo uma mulher que não precisa, enquanto a que precisa não está sendo assistida. Sim. Porque também existe demora, Claro. atendimento. Claro. Fora a injustiça com os homens que não merecem passar por aquilo, né? Se a mulher Porque criou ali é uma raivinha, mentira, né? né? Uma inverdade para poder
incriminá-lo, Uhum. isso é muito sério. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. É É claro que a gente tem muito essa situação do que realmente acontece, mas infelizmente temos tido uma situação absurda de comunicações falsas e que, na minha perspectiva, o Brasil precisa avançar muito sobre esse aspecto, de punir com a severidade devida esse tipo de denunciação, porque é justamente isso, você mobiliza toda uma máquina para quem não precisa, enquanto quem precisa ou desprotegido ou atrasa todo um processo. Acaba morto. Exatamente, exatamente. Há pouco tempo agora a gente viu o caso de um cara que foi preso anos por estupro e que agora a filha disse assim, não é isso não, a minha mãe mandou só eu dar um susto no meu pai. Eu vi isso, gente, que absurdo. Poxa. Que situação? O que essa mãe te ensinou pra essa criança, que era uma criança e que agora muito grave. é muito grave. Enquanto isso, Ainda o homem envolve perdeu uma a vida dele criança. dentro da cadeia. Então, assim, é claro que a gente precisa levar com a seriedade a questão do feminicídio, mas as mulheres precisam também tomar consciência de que elas não ganharam superpoderes com tudo isso que tá acontecendo. Não é sobre extrapolar e fazer o absurdo. É sobre se valer daquilo que é de direito. E não de que eu sou mulher, eu sou intocável. Não é uma briga aqui de mulheres com homens. E, eu sou melhor do que você. Não é sobre isso. É sobre proteger quem de fato precisa de proteção. Sim, porque parece que entrou numa discussão. E ter essa responsabilidade social. Sim. Porque além de ser uma mente doente, que para fazer isso tem que ter uma mente doentia, emocionalmente doente, né? É uma falta de responsabilidade social. Você saber que tantas mulheres estão sendo mortas, que é algo tão sério dentro do nosso país, do mundo, né? Sim. Porque não é só aqui. Sim. E você fazer uma brincadeira que está prejudicando toda uma rede, que pode levar à morte de alguém que você não conhece, que pode levar à prisão de um homem que é inocente, que pode levar um trauma de uma criança para o resto da vida dela. Olha a gravidade disso. Sim, e esse homem que ficou preso foi torturado na cadeia. Claro. Porque é o que acontece. Porque, querendo ou não, é um crime que quem chega lá na prisão, sim, eles sofrem mesmo. Sim, exatamente. E aí, onde tá a nossa responsabilidade? Conosco e com o outro. Né? Então, saber se utilizar do que nós podemos hoje, sob o ponto de vista legal, é muito importante, mas sabermos usar é mais importante, né? Do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Se esse episódio te incomodou, ele cumpriu seu papel. No próximo, vamos falar sobre saída segura, proteção e reconstrução. Amor não mata, violência não é normal. Nós queremos agradecer a vocês por nos acompanhar em mais esse episódio. O próximo nós vamos continuar falando um pouco sobre esse tema tão delicado e tão importante, que é o feminicídio. Mas para esse episódio, queremos pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, comentem aqui no YouTube, se inscrevam também nos nossos canais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Esperamos vocês para o próximo episódio. Continue acompanhando o CoffeeCast 4.0, porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca.